Bem, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior desse canal. Provavelmente o link vai estar aqui na descrição. Tem que assistir na ordem para entender o meu argumento. Então eu vou começar já da onde eu tinha acabado aquele vídeo lá, né? Eu vou falar o que aconteceu desde que rolou esse tal Monarch Day, quais foram as consequências pro Flow desse dia que acho que aconteceu 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, sei lá. Basicamente, o Flow continua existindo, né? Ele ainda está em atividade e hoje em dia ele só tem um único apresentador, que é o Igor 3K. Ele e o Monark seguiram histórias bem distintas nesse caminho todo. O Monark, inclusive, ele está cada vez mais, né, censurado, que é a palavra certa para descrever isso daí, né? Só que, para quem está por fora, eu vou descrever o que rolou então. Basicamente, ele foi banido do YouTube desde então, né? O canal dele foi desativado para ser visto aqui no Brasil, foi desmonetizado também. Então, basicamente, ele não tinha mais como criar um canal, uma plataforma dele no YouTube, baseado naquela declaração e outras coisas também, né? Mas aquela declaração foi o que aproveitaram para fazer isso. E daí, não satisfeito com essa questão, que eu não sei se poderia ser, se poderia voltar atrás, sabe? Lá no primeiro momento, eu não sei se poderia ter mudado as coisas. Porque o Monark, ele criou um canal numa outra plataforma chamada Rumble, que não é o YouTube, né? E lá naquele canal, ele pegou e ele continuou ferrenhamente, não apenas assim, sabe? Ele teve várias posturas com relação à declaração dele. Ele pediu desculpa, depois ele passou que, provavelmente, enquanto ele estava, tipo assim, passando pelos ataques, né, das pessoas que estavam aproveitando a situação do erro que ele cometeu para despejar um monte de ódio gratuito em cima dele, ele acabou criando uma narrativa na cabeça dele que era melhor ele achar que, tipo assim, ele não cometeu nada de errado e basicamente o problema é que o Brasil não era um país que tinha uma liberdade de expressão forte, que nem os Estados Unidos, e ele começou a repetir esse tipo de coisa o tempo inteiro. Ele começou a cada vez mais acreditar em teorias da conspiração, né? Basicamente, assim, quem acompanha os meus programas aqui, tanto os meus vídeos curtos quanto principalmente meus podcasts longos, né? Os programas sem contexto, sabe que eu não sou uma pessoa aversa a raciocínios que são ditos como conspiratórios. Eu apenas acho que eles têm que ter bastante substância para tu saber até onde tu pode acreditar ou quais dúvidas é pertinente tu ainda levantar, né? Ele foi um sujeito que ele entrou em várias das teorias da conspiração, principalmente até coisas assim. Eu me lembro dele estar reproduzindo coisas, que o homem nunca pisou na lua. Eu não sei se ele chegou a se transformar realmente em terraplanista, né? Mas ele já estava naquele ponto de ficar assim, mas se tem tanta pessoa falando desse assunto, é que deve ter algum fundo de verdade. Ele estava indo para essa linha de relativizar absolutamente qualquer coisa. O bigode entrando na minha boca. Né? De querer relativizar absolutamente qualquer coisa. E que isso daí sempre é um caminho muito perigoso, entendeu? Porque, independentemente da tua capacidade de raciocínio, se todo mundo percebe que tu não tem mais a condição de discernir verdadeiro de falso, tu não sabe elaborar um argumento baseado em fatos que podem ser verificados por outras pessoas e esse tipo de coisa, tu acaba comprando assim, tu compra mais brigas do que é capaz de vencer, e ele basicamente se tornou visto como um louquinho de internet, tá ligado? Todo mundo enxergava ele como um louquinho de internet. Ele passou meses fazendo ataques pessoais também a políticos aqui do Brasil. E assim, nada do que eu tô falando aqui é sobre, nós não podemos criticar políticos. Mas tem que entender assim, o cara é um homem adulto, ele fazia parte de um país com leis estabelecidas. Ele estava de forma nominal mencionando figuras do parlamento e achava que isso ia ficar por isso mesmo. Que mundo que ele vive, entendeu? Que espécie de privilégio que ele acredita que ele tinha. Imagina se tu que tá me ouvindo aqui, se tu é uma pessoa influente, tu tem alcance, as pessoas sabem quem tu é. Imagina se tu vai aparecer diariamente atacando gente que tem uma posição política, um cargo político, sabe? Sendo que teu nome já está correndo na justiça, que na verdade ele nem deveria estar tendo um canal, né? Eu acredito que se ele não tivesse ficado chamando atenção para si mesmo de forma desnecessária, eu duvido muito que alguém teria ido lá banir o canal dele do Rumble, porque era uma plataforma bem menor que o YouTube, sabe? Só que a questão assim, o Monark ele não quis enxergar nunca a história que aconteceu nele no Flow como um motivo de crescimento, sabe? Sobre uma razão de reconhecer que ele cometeu um erro, sabe? É uma questão assim de que, independentemente dele acreditar em algo que eu não acredito, que é a ideia de defender uma liberdade de expressão restrita, ainda assim existiam maneiras mais inteligentes dele fazer isso, sabe? E não é algo que eu acredito que deve existir. Eu não acredito nesse delírio dele de liberdade restrita. Os Estados Unidos é cheio de casos de pessoas que foram censuradas e canceladas, muitas delas literalmente mortas, sabe? Então, é um sonho de ficção essa ideia de que tu vai poder viver num país
onde qualquer pessoa pode falar absolutamente o que quiser de qualquer um, e isso fica por isso mesmo. A gente teria que ver uma sociedade sem poderes, sem figuras de poder, aí ele teria que começar a pensar em ideias como assim o comunismo, que ele, como várias pessoas, criticam sem nem saber o que ele está falando. Porque apenas numa lógica comunista isso poderia acontecer. E isso não é nenhum argumento a favor do comunismo, né? Eu não sou comunista porque eu também enxergo ele como uma utopia delirante, da mesma maneira que o Monark está descrevendo, sabe? Eu quero ser uma pessoa que crio um grande veículo de comunicação, posso falar qualquer discurso sem, assim, inclusive saindo das leis já delimitadas dentro dos artigos constitucionais desse país, tá ligado? Ele tinha toda a oportunidade do mundo para entender como que ele podia defender o que ele acreditava de uma maneira que não deixaria ele em xeque. Mas ele não fez isso. E pior do que isso, depois que ele perdeu muita coisa por causa de um descuido que ninguém obrigou ele a cometer, em vez dele entender que ele tinha que se tornar melhor, mais inteligente, mais esperto, para voltar a ocupar um espaço que ninguém acreditou que ele teria em primeiro lugar, eu pelo menos nunca imaginaria que ele se tornaria um grande comunicador aqui no Brasil, né? Então ele teve essa oportunidade, ele tinha um grande canhão comunicacional e ele desperdiçou, ele jogou fora, sabe? E daí ele cada vez mais entrou nessas linhas de raciocínio conspiratório, cada vez mais ele só queria ficar falando e não deixava os convidados dele falar lá no Monarch Talks, sabe? Ele não estava mais aberto à conversação, ele não estava mais aberto a mudar de opinião, ele só queria ficar advogando sobre as mesmas pautas, e várias vezes tu via que o convidado nem queria falar sobre aquilo, o convidado queria falar sobre aquilo que ele entendia, né? E não só o Monark queria forçar a pauta, como ele queria obrigar o convidado a estar de acordo com ele, tá ligado? Então assim, era evidente que o que ele queria de verdade era ser ouvido, ele não queria ter conversas, tá ligado? É um negócio assim que eu vejo até muitas pessoas assim, fazendo uma análise do que o Flow era antes com ele, sabe? E gente falando assim, que o Igor era assim, o cara, o coadjuvante do Monark, sabe? Que o Flow morreu depois que o Monark saiu de lá. E é óbvio que o programa mudou, é óbvio que eram duas personalidades à vez de uma, e eles contribuíam de alguma forma para aquele projeto ter dado certo, né? Eu sou uma pessoa pragmática, então na minha opinião eu não desconsidero a participação de nenhum dos dois, entendeu? Se foi um programa que fez sucesso, mesmo que ninguém na teoria acreditasse que o Igor e o Monark teriam um programa que nem o Flow, que realmente mudou o padrão da comunicação aqui no Brasil, quando se trata do YouTube principalmente, né? E ninguém acreditava isso no papel, exceto eles mesmos. Eles acreditaram, eles fizeram, deu certo. Só que eu vejo muita gente retroanalisando a história como se fosse assim, era o projeto do Monark, que o Igor veio de arrasto, e que se não fosse pelo Monark o projeto não existiria. E eu acho que com certeza, se não fosse pelo Monark o projeto não existiria. Mas é evidente que sem o Igor, o Monark não teria feito 2 programas, sabe? E isso eu falo com assim, eu falo com segurança, porque além de poucas pessoas levantarem isso, é um negócio que é tão gritante ninguém considerar o quanto o Monark era incapaz de ter uma conversação, sabe? Ele realmente sempre soube falar, né? E quando eu digo soube falar, não quer dizer que ele argumente bem, expresse bem, mas é indiscutível que ele cativa o público, né? Só que o ponto é que isso não tem nada a ver com ter uma conversação, sabe? Ele nunca soube ter boas conversas com a maioria dos convidados, ele deixava passar diversas coisas comuns e corriqueiras numa conversação, sabe? Enfim, o Igor sempre foi necessário para aterrar ele e fazer de fato ser uma conversa, sabe? Ele ser só o Monark falando sozinho e nunca chegando até o convidado, sabe? O Igor sempre foi fundamental para isso, então assim, dizer que o Igor não teria feito o Flow sem o Monark é bem óbvio, mas agora quase ninguém fala que o Monark não teria feito o Flow sem o Igor, e definitivamente ele não teria feito o Flow sem o Igor, sabe? Ele não teria conseguido transformar o Flow nisso daí que foi, sabe? E ele teria feito alguns programas, provavelmente não teria tido a mesma repercussão, ele não teria aguentado todo o tempo que ele aguentou até dar certo mesmo, digamos assim, né? Porque eles fizeram pelo menos 70 programas sem fazer grandes mudanças, foi a partir de certo momento que o projeto começou a deslanchar, e é indiscutível que qualquer pessoa que ser honesto e sincero, se visse o que rolou naqueles programas, vai ver que se não fosse o Igor ali, não tinha rolado de fato uma conversa, tá ligado? Até porque, como eu falei, não tinha nem chegado até tantos programas assim, sabe? O Monark, evidentemente, não teria sido capaz de manter, de criar, ainda mais naquele tempo, né? Tipo, ainda mais naquele tempo, do jeito que o Monark se expressava no começo do Flow, que honestamente, assim, como eu falei, eu não acompanhei, sabe? São só coisas que eu vi até depois que já tinha acontecido esse evento, né? Então, né? Isso que eu posso falar sobre o que foi o desfecho do caso do Flow nesse quesito ainda, né? Eu acredito que o Monark basicamente cometeu um erro, sabe? Ele não
e teve muito tempo para reconhecer que se ele queria fazer uma diferença na comunicação do Brasil, ele tinha que fazer isso de uma forma mais inteligente e que ele se protegesse mais. E o que eu posso comentar aqui no final também, que eu tinha dito que ia dizer no último programa também, é porque que o Flow de fato nunca chegou a ser um JRE brasileiro, né, um Joe Rogan Experience. Isso, por tabela, vale para todos os outros podcasts brasileiros que tentaram imitar esse conceito de conversa livre. Em primeiro lugar, eu só comecei a acompanhar os podcasts do Joe Rogan a partir do programa 800, se eu não me engano, e quando eu digo acompanhar, não que assistia a todos, mas eu quero dizer que foi antes disso eu sequer sabia que existia um careca fazendo um podcast, tá ligado? Foi a partir dessa etapa daí, então, e a maioria dos programas que eu via, ele já tinha feito mais de 1000 programas. Então, ele é um cara que já adquiriu um costume de conversação que nenhum desses hosts brasileiros tem, né? E tem toda a questão pessoal também dele, né? De quem ele era, da carreira que ele seguiu no UFC, né? No caso, comentarista, né? Narrador, eu acho que... Ou comentarista ou narrador, um dos dois, né? E já foi apresentador de uma série de outros programas, etc, etc, etc. Faz stand-up comedy. Então, ele traz esse tipo de coisa, mas quem já assistiu os programas dele sabe que ele traz uma série de outras reflexões, uma série de outros pensamentos. Tem gente que pode gostar, pode não gostar do Joe Rogan. Eu, particularmente, gosto muito dele enquanto comunicador. Eu acho que, independentemente se tu gosta ou não gosta de ouvir ele, tentar negar que ele é um bom conversador é um completo absurdo, sabe? Ele não teria mantido esse programa, esse estilo de vida durante tanto tempo se não fosse assim. E porque algumas coisas que nenhum podcast brasileiro conseguiu imitar. Em primeiro lugar, o podcast brasileiro tem patrocinador. E eu entendo que o Joe Rogan vive em outro país, ele faz muito mais dinheiro que o podcast dele. Só que então é por isso que é uma barreira até assim que dá para chamar de geográfica ou capitalista, se vocês preferirem, mas o fato de que ter patrocinador impede muito a ideia de que é um programa de conversação livre, tá ligado? Nenhuma conversa que eu já tive na minha vida começava com alguém anunciando um produto ou acabava com alguém anunciando um produto, sabe? Essa ideia também de a plateia participar, sabe? O Joe Rogan nunca envolveu os outros convidados a estar ali. Ele mesmo já falou que ele estaria tendo aquelas conversações mesmo que não tivesse ninguém ouvindo. E eu acredito nele quando ele fala isso, sabe? Mas é por isso que são duas filosofias de programa completamente diferentes, sabe? Nenhum host de podcast brasileiro pode meter essa, sabe? Nenhum deles pode falar, eu estaria tendo essa mesma conversa aqui mesmo que eu não tivesse essas câmeras ligadas, porque assim, se tem patrocinador, se tem gente que manda dinheiro para mandar pergunta no final, e nem é uma crítica a esse estilo de programa. Eu só estou dizendo que, por ter isso aqui no Brasil e nunca vi isso no Joe Rogan, eram umas coisas que eu sentia assim, é por isso que no Joe Rogan parece uma conversa, sabe? Porque no começo do programa eles já estão conversando, e de fato é muito mais conversa mesmo, sabe? O Igor é uma coisa que ele enche o saco, que ele fica falando, o Flow não é uma conversa, o Flow não é uma entrevista, é uma conversa. Então, tipo, olha, se ele quiser realmente ser uma conversa, ele tem que agir mais que o Joe Rogan faz, sabe? Começa o programa já com eles conversando, e em segundo lugar, o Joe Rogan, hoje em dia, ele raramente faz uma pergunta assim. De vez em quando é um primeiro convidado e ele não conhece nada da pessoa, ele faz aquelas perguntas super genéricas só para a pessoa falar. Mas todo o papo que o Joe Rogan tem, depois que passou de 1 hora mais ou menos, tem momentos que ele assume mesmo a conversa, assim, de jeito que gente que não está acostumada até reclama, mas é que quem está prestando atenção na conversa e está vendo o quão interessante está sendo aquelas duas pessoas interagindo, vê que 90% dos convidados do Joe Rogan tem muito interesse em conversar com ele. 90% dos convidados do Joe Rogan querem ouvir ele falando. Tu vê o quanto que as pessoas fazem perguntas para ele de volta, tá ligado? Dá pra ver assim que não é uma experiência que as pessoas estão indo lá falando, eu tô indo ser entrevistado por esse cara aqui. As pessoas, muitas delas estão assim, felizes por estar tendo a oportunidade de ter uma conversação com o Joe Rogan e com a audiência dele, porque eles entendem que tem audiência fazendo aquilo, mas é inegável que a maioria das pessoas querem ter uma conversação sim com o cara, sabe? Eles querem que o cara fale, eles querem que o cara opine, e ele sabe fazer isso muito bem, de jeito assim, até quando ele vai discordar das pessoas, ele discorda muito mais do que a maioria dos entrevistadores aqui do Brasil, tá ligado? Então, assim, essas são algumas coisas-chave que eu posso apontar de por que o Flow nunca conseguiu ser um Joe Rogan brasileiro e por que nenhum outro podcast brasileiro que copiou a métrica do Flow conseguiu ser assim, porque eles ainda são muito programas de entrevista. Talvez algum dia, se tudo der certo, as coisas mudem. Talvez se algum desses podcasters aguentar fazer programas por mais 10 anos, eles tenham adquirido essa personalidade de apresentador mesmo assim, sabe? De apresentador não, de conversador. Né? Talvez eles consigam fazer isso com o tempo, mas no presente momento não rola. E basicamente, né, era esse review que eu tinha pra falar sobre a história do Flow.
eu nunca imaginei que teria acontecido isso, sabe? Eu nunca diria que o Monark e o Igor 3K teriam feito aquilo que o Joe Rogan faz, tipo, teriam se inspirado naquilo que o Joe Rogan faz e trazido aqui pro Brasil. Mas eles fizeram, eles deram certo, eles passaram por uma época ali que provavelmente ninguém além deles mesmos achava que eles iam conseguir. E o Igor, eu tenho certeza que provavelmente antes dessa ideia do Flow surgir, ele nunca tinha imaginado na vida dele que ele ia ter toda essa oportunidade de falar com todo o Brasil, basicamente, sabe? Não o tempo inteiro, mas em algum momento da vida ele vai falar com praticamente todo brasileiro que tem acesso à internet. E o Monark, bem, é indiscutível que ele sempre ambicionou isso, talvez até hoje em dia ele esteja em negação sobre o quanto que ele gostava de ser ouvido, sabe? E o quanto que a moral dele era ter alcance mesmo. Porque, certo, ele quer passar mensagens, mas o ponto é, ele não entendeu a responsabilidade vinha, sabe? A responsabilidade que vinha com esse alcance inteiro, entendeu? Ele alcançou uma plataforma de comunicação que provavelmente antes ele nem achava que seria possível, visto que ele destruiu o canal dele do YouTube quando ele tentou misturar política com o canal dele de gameplay, né? E daí agora, infelizmente, realmente não é tipo a tripudiar em cima disso, mas é triste e irônico que o mesmo sujeito tenha conseguido dar certo 2 vezes na internet, mas tenha conseguido dar errado também, sabe? Ele tenha conseguido 2 vezes se colocar numa posição que ninguém esperava que ele ia conseguir, e por 2 vezes também, por trabalho dele mesmo, quer ele seja capaz de admitir isso ou não, ele foi lá e jogou tudo fora, por, na minha opinião, despreparo e maturidade, como vocês quiserem definir, mas né, é isso aí. Valeu!